eu quero que o Gustavo me diz o que você entende de leis de Newton e o João depois me diz o que lembra da aula passada das leis de Newton. Tem que ser perguntas diferentes. Não sei. Qualquer coisa, o que te vem à cabeça quando eu falo esses termos para você? Leis, tipo... Cara, não vem nada na cabeça agora. Deu branco. É. Tá bom, não tem problema. Depois a gente vai aprender alguma coisa hoje sobre as leis de Newton. No final da aula eu vou perguntar, e agora? O que você sabe sobre as leis de Newton, Gustavo? Entendi. Tá bom? E João, o que você lembra das leis de Newton da última aula? Bom, as leis de Newton, elas são as três leis. Eu posso citar as três leis, professora? Pode, claro. É porque, sei lá, né, uma pergunta, o que são as leis de Newton? Então, a primeira lei de Newton é um corpo tende a se manter em movimento até que haja, ou em repouso, desde que não haja nenhuma força atuante sobre ele, ou até que haja uma força atuante sobre ele. A segunda, ela pode ser explicada como força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira é que toda ação tem uma reação. Muito bem. Gustavo, vocês também tiveram que fazer um resumo com a professora Ana ainda sobre as leis de Newton. Daí, por isso que eu tô perguntando sempre, mas na aula a gente faz mais exercícios e reforça um pouquinho as leis. Beleza. Vamos lá, então. Eu só sempre faço alguma perguntinha para anotar aí a presença para vocês, para eu ter o controle de quem não precisa me entregar os resumos e quem está participando. Eu sempre prefiro que vocês consigam participar virtualmente, porque eu entendo, eu acho que vocês aprendem mais aqui participando do que fazendo o resumo. Mas eu entendo quando não é possível. Deixa eu abrir aqui. Cadê vocês? Eu não tô vendo vocês. Vocês estão vendo a minha tela com os slides? Sim. Tá bom. Então, a gente começou a falar das leis de Newton. Os nossos objetivos era conhecer as leis de Newton, fazer exercícios, diferenciar a inércia para vários pensadores antigos e compreender e reforçar o que é força. Agora aqui eu vou falar bem rapidamente, só para relembrar, até porque daí, mais para frente, o que faltar para você compreender, eu reforço, tá, Gustavo? Daí a gente falou sobre vários exemplos em que as leis de Newton estão presentes. Por exemplo, o que faz um corpo cair, porque os objetos começam a se mover, o que faz com que um corpo deixe de exercer movimento, o que altera a velocidade de um corpo. E todas essas questões aqui a gente conseguiu responder, principalmente com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Daí a gente começou a falar sobre ela e que como a lei de Newton ela complementa o estudo do movimento dos corpos, porque com essa lei de Newton é possível prever o movimento e não apenas descrever como ele acontece. Como a gente via em cinemática, que vocês calculavam velocidade, trajetória da partícula, essas coisas. Daí, eu falei quais eram as três leis de Newton, contei um pouquinho sobre quem que é o Isaac Newton, quais foram as colaborações dele para a humanidade. Vocês veem algumas coisas em matemática também que ele produziu, e que ele também conseguiu produzir essas coisas durante um momento de reclusão, que era quando estava a peste negra, ele estava fugindo da peste negra, que está tudo nesse livro da Filosofia Princípia, e que a lei de Newton ela não se aplica a coisas muito pequenas e coisas muito grandes. No nosso cotidiano ela se aplica muito bem. Daí eu falei um pouquinho sobre os três pensadores que influenciaram Newton, esses outros pensadores que também influenciaram Newton, mas eram mais voltados para o espaço. E daí a gente começou a falar sobre as forças. O que é a força mesmo, João? É qualquer... Ah, meu Deus. Não tem problema Deixa se não lembrar. Tem um caderno? Aí, Deixa eu ver aqui.
Então, enquanto você procura aí, eu vou perguntar pro Gustavo. Gustavo, o que você acha que é a força? A gente fala sobre força o dia inteiro. É, a força é tipo que as pessoas se movimentam um objeto. E mas você falou o que a força causa, mas você não falou o que é a força. O que é a força? A força causa o movimento. Muito bem. Sim. Mais alguma outra ideia? Eu fico olhando pro lado porque Cabeça agora não não veio é... nada. Pode falar de volta, Gustavo. Eu não consegui. Eu falei junto com você, desculpa. Agora na cabeça não veio nada. João, achou que você tem aí no caderno anotado? O Aham. Deixa eu que ver você se eu acho tem que aí? você tem alguma coisa. A força é um agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou deformação. Pode ser descrito como um empurrão ou puxão. Isso, muito bem. Então, qualquer lugar que há uma aplicação de força, a deformação ou aceleração de alguma coisa. Então, muda o estado inicial daquilo que se tinha. Então, a força é sempre, essa é a definição. E vocês conseguem descrever facilmente quais são os exemplos de onde a força está sendo aplicada, mas é mais difícil descrever um conceito. E a gente falou sobre como as forças aparecem na nossa vida, no momento de imprimir movimento, cessar, sustentar um corpo, deformar outros corpos. A gente falou também sobre como as forças são classificadas, as forças de contato, que precisam estar realmente em contato, como, por exemplo, ali puxando um cabo de guerra ou movimentando uma mola. E também as forças que são de campo, que elas não precisam de contato, elas são a longa distância, como, por exemplo, um ímã e um metal. E daí aqui tem o exemplo de um ímã com metal e eletrostática, que também é uma força de campo. Daí a gente fez alguns exemplos, né? Por exemplo, a ação entre a Lua e a Terra é uma força de campo ou é uma força de contato? João, você quer responder essa? A próxima eu vou É uma, perguntar para o Gustavo. tá, é uma força de campo. Isso, porque né, não está tendo contato. É a atração pela gravidade. E essa daqui, Gustavo, uma pessoa chutando uma bola é uma força de campo ou uma força de contato? Força de contato. Isso, porque se não tivesse contato, não teria uma deformação do movimento inicial. Muito bem. Sim. Então a gente classificou, fizemos alguns exemplos com imagens. A gente também discutiu um pouquinho sobre onde estão as forças e diferenciamos cada uma delas. E daí a gente começou a falar sobre que a força é medida em Newton e que 1 Newton equivale a aproximadamente 100 gramas. Né, a gente deu o exemplo, por exemplo, que 100 gramas é uma xícara de café ou um pacotinho de queijo ralado. E no Sistema Internacional de Medidas, então, essa é a unidade que a gente utiliza. A gente fez alguns exercícios. Também falamos sobre como a gente mede a força, principalmente pelo dinamômetro. E o dinamômetro está presente nas balanças que a gente utiliza, mas ele já transforma automaticamente em medida de massa. Daí a gente fez mais alguns exercícios, vimos alguns vídeos, falamos sobre a importância do atrito, sobre a diferença como as coisas se propagam de acordo com o atrito. Vimos mais alguns videozinhos curtinhos sobre acidentes. Outro vídeo curtinho que a gente viu sobre a inércia, que daí a gente começou a falar sobre a lei de Newton. O João leu pra gente esses cartoons. Também falamos sobre o movimento no acidente, como que a inércia estava atuando ali. Também fizemos mais alguns exercícios. Também discutimos daí a diferença da inércia de acordo com a massa. Vamos lá, João. Qual a inércia depende da massa ou não depende? Segundo a aula que a gente teve lá, depende, né? Isso, por quê? Quanto maior a massa, maior a inércia. Isso, é porque é mais difícil de tirar do estado inicial que esse corpo tem. Então, por isso que é maior a inércia. A gente também discutiu isso, Gustavo. Depois, quando você puder ver o vídeo inteiro, daí vai ser mais devagar, tá? Agora eu tô indo mais rápido. E acho que a gente parou aqui, né? Eu não sei. Não, a gente viu ainda um vídeo sobre o movimento e como que a inércia influencia, porque a moto é mais pesada do que o moço, né? Então, por isso que ele vai mais pra frente. A gente também discutiu sobre como a inércia influencia na sustentação das casas, e por isso que na história dos três porquinhos está correto, porque
a casa de tijolo ela tem mais inércia, então é mais difícil de ela ser levada. A gente parou na próxima, isso. Daí a gente falou sobre os diferentes pensadores, como era muito próxima a ideia de Galileu com a ideia de Newton, e que ele já estava estudando o movimento das bolas, e ele percebeu que quanto mais polida a superfície, mais a bola rolava. Então ele já era um estudioso da primeira lei de Newton. E eu acho que daí a gente parou aqui. Bom, vamos lá então. Também acho. Então, aqui vou. Então, normalmente, quando a gente fala que alguma coisa está em equilíbrio, a gente diferencia equilíbrio estático de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando um corpo ele está em repouso. Já o dinâmico é quando ele está em movimento, só que todas as forças somadas elas dão zero. Então ele está em equilíbrio porque ele está se movimentando, mas é como se não houvesse uma força resultante. Então, aqui a gente diz que tem a lei da inércia e aqui também. Então, isso é bastante difícil às vezes de compreender, de que quando um corpo ele se encontra parado, a posição e a velocidade não varia. Então, a gente diz que ele está seguindo a lei da inércia. Então, a posição em função do tempo é uma reta, porque não varia. Se, por exemplo, no tempo 0 ele tivesse 1 e no tempo 2 ele tivesse no tempo, aqui estava o 0. Se aqui tivesse 1 e aqui depois tivesse o 2 e ele tivesse em movimento, iria ter uma reta que faria um movimento assim, ou uma linha. Nunca uma reta assim. Esse gráfico, que é da posição em função do tempo, significa que está parado. Mas a gente tem um outro gráfico, que é de quando há um movimento retilíneo uniforme. Então, aqui a gente tem o tempo passando, então 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, e alguém se deslocando nesse tempo. Quando ele está se deslocando, a posição está variando, por isso que a reta não é uma reta contínua como na anterior aqui. Só que tanto nessa quanto nessa, a gente tem um movimento. Aqui a gente tem um movimento uniforme, não nessa daqui. Nessa daqui a gente não tem um movimento uniforme. Mas quando a gente vai olhar para cá, ó, então, se a gente olha a posição em função do tempo, ela tá assim, mas quando a gente olha para a velocidade em função do tempo, a velocidade ela é a mesma para ser um movimento uniforme. Esse gráfico é o mesmo que esse aqui, só que aqui a gente está tendo a velocidade em função do tempo e aqui a gente está tendo a posição em função do tempo. Isso é difícil de compreender? Vocês têm alguma dificuldade aqui? Ou é compreensível isso? Deu para entender mais ou menos. Tá. João também? Eu também acho que deu pra entender. Tá. Uhum. Então tá bom. Quando a gente fala desses dois aqui que tá em movimento retilíneo uniforme, aplica-se a lei da inércia e a força resultante é zero. Então é como se o objeto tivesse parado ou segue as mesmas leis de como se o objeto estivesse parado. Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Gustavo, você pode ler essa pra gente? Um veículo segue em uma estrada horizontal retilínea e seu velocímetro registra um valor constante referindo a essa situação. Assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. E qual? Pode ler pra gente e já dizer qual que você acha que é a verdadeira e qual que você acha que é a falsa. A aceleração do veículo é nula. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. A força resultante que atua sobre o veículo que tem o mesmo sentido vetor velocidade. Qual que você acha que é verdadeira e qual que você acha que é falsa? Acho que é a 3 que é falsa. A 3. 1, 2, 3, essa daqui. João, o que você acha? Eu acho que é assim, professora. Eu fiz aqui no caderno e eu acho que é a letra A. Letra A? Tá, então vocês dois concordam que a aceleração do veículo é nula. Porque vocês dois estão dizendo que essa tá certa, né? Uhum. E realmente a aceleração do veículo é nula porque ele tá com a velocidade constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração, certo? Agora vamos pensar sobre essa aqui juntas. João acha que é falsa e o Gustavo acha que é verdadeira.
A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Vamos pensar. Tá, Gustavo, me diz por que que você acha que tá certo, depois, João, você me diz por que que você acha que tá errado. Sei lá, eu meio que chutei. O que que você levou em consideração pra chutar? Ou foi só, eu acho que é essa. Só falei que era. Acho que é assim. Tá bom. João, por que que você acha que tá errada essa? Então, professora, para ele estar em movimento, tem que ter uma força atuando nele, senão ele ia diminuindo a velocidade até parar. Só Então, que a você tem que resultante das considerar que agora a gente forças está não é pensando nula. no modelo ideal. E que a maioria das questões de física, elas não levam em consideração o atrito. Ah, Então, é verdade. Deixa eu pensar. ele seria ideal que ele até colocasse, né, que num movimento ideal em que não há perca por causa do atrito. Mas então considere isso dessa forma. Tá, então, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Então é nula. Então tá certo. Então o Gustavo tá certo. É Isso VVF, é porque é a letra C. e se realmente tivesse uma força atuando, a letra a primeira aqui também teria que estar certa. E a gente pode observar que não tem nenhuma que esteja as duas primeiras certas. Você poderia estar certo, João, porque a gente poderia não levar em consideração que tem atrito, porque a questão não está dizendo realmente se tem ou não tem atrito. Só que daí as duas primeiras teriam que estar certas, porque se tem força atuando, tem aceleração. Se não tem É força verdade. atuando, não tem aceleração. Então a gente tem que considerar que a questão está desconsiderando o atrito. Então as duas daí que estariam certas, essa daqui estaria errada. Por que que essa daqui estaria errada? Porque a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido que o vetor velocidade. Deixa eu ver. Eu esqueci o argumento para essa questão. Eu acho que porque a força resultante é a soma de todas as forças, então ela é. Não, não é isso. Eu não sei, professora. Primeiro, tem força resultante? A gente tá falando que se tem força resultante, tem aceleração. É nula, é verdade, é nula. Isso, não tem força resultante, né? Então não tem como essa daqui ser verdadeira, ela tem que ser falsa. Gustavo, para você ficou claro por que que você falou certo? Então tá bom, vamos para a próxima. Então, muito bem, gente. Agora a gente tem mais uma questãozinha aqui. João, sua vez de ler. Gustavo leu antes? De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Ou B. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. D. A inércia de um objeto é uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Qual que você acha que tá certa, João? Gustavo também já vai pensando. Eu acho que é a letra A, professora. E você, Gustavo? Sei lá, acho que eu vou de D. B. Tá bom. Então, por que que você vai de B e depois por que que o João vai de A? Não, D. A D. Por que que você vai de B? D, desculpa. Porque a inércia de um objeto depende, tipo, a inércia do objeto depende da massa. Isso, você falou certíssimo, Gustavo. Só que a gente tá. Ai, desculpa, a questão aqui não tá clara, né? É, ele tá perguntando de acordo com a primeira lei de Newton, então ele quer a verdadeira. Então, você falou certíssimo. Então, essa daqui tá errada. Então, essa não é a verdadeira. Então, você tem que encontrar qual que é a verdadeira. Então, essa a gente já tá descartada. Já vai pensando, então, qual você acha que é a verdadeira, enquanto o João me fala por que que ele... Fala pra gente, né, por que que ele acha que é a letra A. Daí, se você quiser, você concorda com ele. Se você não quiser, você fala qual é a outra. Vai lá, João. Então, eu fiz o resumo que a professora Ana mandou. Aí eu sei que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. É a primeira lei de Newton. Hum, É a lei da inércia. tá correto mesmo. Agora vamos analisar por que que as outras estão erradas, então. Tá certíssimo, João. Gustavo, eu sei que você não teve nas outras aulas, mas realmente esse é o que diz a primeira lei de Newton. Eu gostei que você falou a letra dele, falando por que que ela estava errada, agora vamos analisar as outras. Você teria alguma discordância do João antes de eu ter falado que ele estava certo?
Não. Eu acho que eu ia adiar depois. Depois de eu ter errado, né? Tá bom. Então vamos ver por que que as outras também estão erradas. Essa daqui, ó. A gente viu na questão anterior que o corpo ele tende a permanecer em movimento. Se não tiver atrito, ele vai permanecer com o estado inicial dele, independente se a força foi aplicada no começo ou se ela vai deixar de ser aplicada. Então, essa daqui tá errada porque, por exemplo, se a gente coloca alguma coisa no espaço com uma determinada força, aquela coisa vai continuar se movimentando eternamente até que alguma outra coisa pare ela. Que é o que diz a primeira lei de Newton. E aqui não, aqui está dizendo que precisa ter uma força o tempo todo aplicada sobre aquele objeto. Por isso que essa aqui está errada. A C. Vamos fazer assim. Gustavo, você tenta me dizer o porquê que você acha que a letra E está errada e o João tenta me dizer por que a letra C está errada. Pensa que se essa daqui é a resposta certa, por que essa daqui pode estar errada? João, você quer falar a C que está antes da E? Que o Gustavo está pensando? Sim, Também? tudo bem. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Então, na verdade, não é necessariamente que um corpo ele está em repouso quando o deslocamento dele é igual a zero. Aí sim ele está em repouso. Mas quando a força resultante é igual a zero, ele pode estar em movimento também, segundo a primeira lei de Newton. Isso, é o que a gente viu aqui nos gráficos antes, né? Ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, tem uma variação da posição em função do tempo, só que a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, ele está em movimento. Só que é um movimento constante, por isso não é só quando ele está parado. É quando ele está em movimento também, só que depende o movimento. Se ele for uniforme, é um, é um movimento que tem aplicado a primeira lei de Newton. Pensando nisso, Gustavo, por que que talvez a letra E possa estar errada? E para ela estar numa velocidade constante, ela precisa de uma força, tipo, para movimentar ela. Isso, mais ou menos isso. Você pode repetir mais uma vez? Tipo, para a partícula tá se mexendo, ó, tipo, a aceleração constante, ela tem que ter uma força para fazer ela movimentar. Isso. Quando ela começa a se movimentar, ela vai tender a continuar o movimento dela até que algo pare ela. Esse algo que pare ela pode ser a força de atrito. Mas, se ela não tende a permanecer em aceleração, porque a aceleração quer dizer que tem sempre uma força a mais sendo aplicada sobre ela. Ela vai manter o movimento inicial. Então, por isso que essa daqui está errada. Então, muito bem. Aos pouquinhos estamos avançando. O, o João às vezes tem um pouquinho de dificuldade com a internet dele, mas logo ele volta. Sim. Eu sei que isso é normal. Tá. Então, muito bem. Então, de acordo com a primeira lei da inércia, a força é o agente que altera a velocidade de um corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, que é o de inércia. Sempre que há a aplicação da lei da inércia, a velocidade é constante ou o objeto está parado. Então, a gente diz que ele está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Todo o corpo em equilíbrio mantém, por inércia, essa velocidade constante. Por exemplo, a gente às vezes tem uma certa resistência a ir estudar, porque a gente tende a manter o nosso estado inicial, que é de não estar estudando ou de não estar trabalhando. Então, a gente tem que vencer sempre essa lei da inércia, e para isso é necessário uma força. Porém, às vezes, a gente tem sim a aplicação de uma força resultante. Nem sempre a resultante vai ser zero de todas as forças que estão sendo aplicadas e a velocidade vai ser uniforme. E daí a gente vai ter a segunda lei de Newton. Então, segundo a primeira lei de Newton, quando um corpo sofre uma força resultante nula, ele se move com uma velocidade constante igual a zero. Mas o que acontece se a força resultante é diferente de zero? Por exemplo, aqui, ó. As pessoas estão empurrando o carro. Se eles fizerem uma força maior do que a força de inércia do carro para ficar parado, o que vai acontecer com o carro?
Ele não vai sair do lugar? Ele não vai sair do lugar, se eles não conseguirem fazer uma força maior. E se eles fizerem uma força maior? Daí ele vai conseguir sair do lugar, sim. Isso, e daí a gente diz que a gente tem uma força resultante. Então, nós podemos concluir que a força resultante que atua sobre um corpo faz com que esse corpo acelere na mesma direção da força resultante. Então, se aqui a força está para cá, a aceleração também vai ser para esse mesmo sentido, para cá. Muito bem. E daí, a gente tem, então, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que tem essa formulazinha aqui, aplicada. O que que diz de texto, assim, a segunda lei de Newton? A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida. E é produzida na direção da linha reta a qual aquela força foi imprimida. Ou seja, a força, se ela está sendo imprimida puxando para cá, a aceleração também vai ser para esse mesmo lado que está sendo puxada a força. E a força, só para relembrar, ela é medida em Newton. E a força de 1 Newton aplicada a 1 quilograma provoca a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, cada segundo, essa partícula vai se deslocar 1 metro. Então, só para agora falando da fórmula, né? Eu não cheguei a comentar, Gustavo, mas é importante, se você conseguir, provavelmente essa é a última aula que a gente vai ter de física, porque depois vocês vão ter recuperações e mais algumas outras atividades que não serão aulas, por causa que está acabando o ano. Mas é importante sempre, se você conseguir, anotar durante a aula, porque sempre nas próximas aulas a gente vai relembrando e é importante revisar. Eu não Já falei isso anotei aqui. porque, porque eu já tinha falado nas últimas vezes, mas como você não estava, eu acabei esquecendo de relembrar. Então, É, a força a gente diz que é esse F aqui, e ela está medida em Newton. Esse M é a massa, que normalmente é o padrão de medida em quilograma, e esse Ezinho aqui é a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula importante que seria de ter para vocês terem no caderno de vocês. E, então, a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração com a qual ele irá se movimentar. Produto, quando a gente fala em matemática, é a multiplicação. Então, aqui a gente tem a massa sendo multiplicada pela aceleração. Isso é igual à força resultante. E sempre quando a gente vai fazer um cálculo de força resultante, a gente tem que ver primeiro todas as forças que estão atuando sobre aquele corpo. Aqui a gente tem algumas flechinhas que indicam a atuação de força. Então, a gente tem a força 1 puxando nesse sentido, a força 2 nesse e a força 3 nesse. As forças que atuam sobre esse corpo de massa M será a resultante da soma vetorial de todas as forças que atuam nesse corpo. E daí eu não sei se você chegou a fazer, mas eu pedi para vocês fazerem uma cruzadinha sobre uma parte do livro que era sobre vetores. Você chegou a fazer? eu fiz, só que eu fiz errado. Ah, é verdade, né? Você pegou o exemplo lá para fazer. Então, quando você for fazer novamente, você vai lembrar, porque vai estar escrito lá, Uhum. que o que é uma soma vetorial. Eu vou pegar aqui só um, um aplicativo que vai ajudar a entender. Então, ó, tá vendo que aqui tem uma flechinha que eu coloquei? Sim. Eu posso ir mudando ela. Se eu coloco ela aqui assim, ó, eu vou colocar ela mais perto aqui do eixo, pra gente conseguir ver onde que tá pegando. Ó, vou pegar aqui. A gente tem uma flecha que ela tá não só na horizontal e nem só na vertical, ela tá nos dois ao mesmo tempo, né? Uhum. Você concorda que se a gente decompor aqui a flechinha, ó, aqui ela vai estar se deslocando 5 centímetros no eixo X e 20 aqui, ó, no eixo Y? Concorda? Ou tem alguma dificuldade para entender isso? Posso aumentar um pouquinho a tela Entendi. aqui. Tá, então vou fazer agora um outro exercício para ver se você compreendeu mesmo. Agora,
quanto que ele está se deslocando no eixo Y e depois no eixo X? 10 e 10. Isso, mais uma só. E agora? 20 e 15. Isso. Então, sempre quando a gente vai falar de força, mesmo que ela não esteja diretamente só no eixo X ou só no eixo Y, a gente pode decompor ela no eixo X, no eixo Y, e tem uma outra dimensão que é o eixo Z. Quando a gente fala de três dimensões, a gente considera aqui ó, o eixo Z, o eixo X e o eixo Y, que daí forma como se fosse esse cubo aqui. E sobre as leis de Newton, a gente tem, então, essa possibilidade. Deixa eu só agora continuar com a apresentação grandona. Não é aqui que eu quero. Deixa eu só também eu aproveitar para ver se João volta ou não. Bom, eu tinha pedido para vocês fazerem aquela cruzadinha, porque daí fica um pouquinho mais fácil para explicar como funciona, então, a relação entre a força e a aceleração, porque elas têm o mesmo sentido. E a gente também tem que somar, então, a força em todos os vetores que ele tem. Por isso que a gente tem que somar aqui todos os sentidos, e daí aquela parte de vetores é bastante importante. Mas a definição, novamente, da segunda lei de Newton é a aceleração, só que escrito de outra forma, que um corpo adquire é diretamente proporcional à força atuando sobre ele e tem a mesma direção e o mesmo sentido desta força. Daí, isso que eu acabei de te falar, que a gente leva em consideração a soma vetorial, por isso tem que considerar todos os ângulos. Bom, vamos fazer uma questãozinha para fixar isso, né? Uhum. Você pode ler para mim? Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F que se desloca em um eixo vertical, em sentido contrário ao da gravidade. Se o corpo se move com a velocidade constante, é porque a força F é maior que a gravidade. B. A força resultante sobre o corpo é nula. C. A força F é menor do que a gravidade. D. A diferença entre módulos das forças é diferente a zero. E a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o corpo estará acelerando, porque sempre existe a aceleração da gravidade. Eu esqueci só de falar, Gustavo, que quando a gente fala de módulo, é o número inteiro que, como você não fez a cruzadinha, daí você não vai conseguir lembrar que estava lá escrito. Mas o módulo é sempre o número do valor que está sendo o deslocamento. Por exemplo, eu estou andando a 20 quilômetros por hora, então o módulo é 20, porque é o número inteiro da velocidade. Daí, então, módulo é sempre o valor daquilo que eu estou me referindo. E você vai ver módulo em outras coisas de física e de outras áreas da natureza, como matemática e química. Entendi. Agora é só para esclarecer, porque senão não tinha como você saber. Qual que você acha que está correta e por quê? A B. A B? Por que que você acha que ela está correta? Porque a força resultante do corpo é nula, porque a... Tá indo me bem. perdi já. Vai lá, tenta de volta, que você tá indo bem. Não sei. Ai, você tava conseguindo, tava formulando o raciocínio, tava legal. Ó, a gente tá querendo saber. Tá, uma força se desloca segundo um eixo vertical, em sentido contrário da gravidade. Então quer dizer que ele tá indo pra cima, né? Uhum. E ele tá indo com uma velocidade constante. Sim. Daí você falou que a força resultante sobre o corpo é nula.
Se tá com velocidade constante, a gente estudou na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que tudo que está em velocidade constante quer dizer que realmente a força resultante é nula. Quer dizer que a força da gravidade, somada à força que ele está fazendo, a resultante é zero, mas o movimento está sendo contínuo para cima. E realmente o que você falou tá certo, é essa B. Entendi. Se a gente fosse. Por que a letra A está errada? A força F é maior do que a da gravidade. Se a força F fosse maior do que a da gravidade, a gente teria uma aceleração para cima. E não seria um movimento constante, porque sempre se a força tem aceleração. Sim. Agora, a letra C. Por que você acha que a letra C está errada? Porque não tem força porque a velocidade é constante. Daí, O que está dizendo nessa daqui? Por que está errado? A força F é menor do que a gravidade. Se a força F fosse menor que a gravidade, o que aconteceria com o objeto? ele ia cair. Isso. Ele iria ser atraído pela gravidade, ele iria cair. Por isso que essa está errada. E o objeto está fazendo um movimento contrário. Muito bem. E essa daqui, por que essa daqui tá errada, a letra D? Pensando que o módulo é o número. Então, por exemplo, a força. Se ele tá dizendo que aqui a força é diferente de zero, né? Então, podemos dizer que a força da gravidade é 1. Ah, vamos só ler com cuidado, né? A diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero. O que é diferença? Diferença é subtração. Então, eu pego uma força e subtraio a outra. Se eu subtraio uma força da outra, por exemplo, se a força da gravidade for 5 e a força F for 4, então 5 menos 4 sobra 1. É isso que ele Sim. está dizendo. A diferença, ou seja, a subtração entre os módulos, ou seja, entre os números que representam essas forças, as duas forças, é diferente de zero. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Por que essa está errada? Diferença. É que não tem números ali também. Daí não tem como. É que primeiro, né, se ele está tendo uma velocidade constante, não pode ter números, né? É, A velocidade constante significa que a força tem que ser zero. Então, se a força for diferente de zero, quer dizer que não é constante. sim. Por isso que essa está errado. Muito bem. Tava fazendo quase o caminho ali. Uhum. Vamos ver por que a letra E está errada. Ó, a letra E está dizendo que a afirmação da questão está errada porque qualquer que seja F de um corpo estará acelerado. Porque sempre existe a aceleração da gravidade. O que está errado nessa questão? Que ali tá dizendo que sempre existe aceleração da gravidade e ali tá, a força é constante. Tipo, a velocidade é constante. Isso. A gente tem lugares como no espaço que a gente não tem essa a aceleração da gravidade, né? Então, muito bem. Isso aí, estamos conseguindo aos pouquinhos, estamos captando os conceitos. Sim. Vamos. Deixa eu ver aqui que o João escreveu. Tá. Agora a gente pode também dar mais exemplos da segunda lei de Newton. Por exemplo, a gente tem aqui uma superfície que ela é inclinada, que está representada aqui por esses tracinhos, ó. Tem uma inclinação que a gente não sabe qual que é o valor, mas aqui a gente tem a força peso do objeto vindo para baixo, a normal. A normal é sempre a força que a superfície faz sobre um objeto. Para cá, ó, a gente tem esse FAT, que significa força de atrito. E aqui a gente tem a massa. Então, a aceleração, se você também tiver algum problema aí, é só falar. Ah, preciso ir no banheiro, professor, só espera um pouquinho, só falar, tá bom? A Aham. gente vai até o 6h45, que daí Tá são bom. 2 horas de aula.
Se 2 horas não, 2 horas aula. Então, a aceleração Tô fazendo adquirida. vídeo. Só fui falar com meu pai. Ah, tá bom. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade das resultantes das forças que atuam sobre esse corpo. Então, aqui vai somar a força de atrito, a força-peso, a normal, a massa. Uhum. E sempre na mesma direção e sentido que tá havendo a força sendo aplicada. A gente pode escrever aquela primeira formulazinha que eu te mostrei de diferentes formas. Que é assim, ó. A primeira lá que eu te mostrei, que é força igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho aqui, ó, multiplicação, e eu quero isolar o m. Por exemplo, eu não tenho a massa, mas eu tenho a força e a aceleração. Ou melhor, eu não tenho a aceleração, mas eu tenho a força e a massa. Eu passo esse azinho aqui que está multiplicando pro lado de lá, dividindo, e a força eu passo pro lado de cá, multiplicando. Daí eu vou ter essa fórmula aqui, ó. Aceleração é igual a força dividido pela massa. E eu posso também isolar o m. Daí, o azinho, o a, que é da aceleração, passa pro lado de cá dividindo. Então, eu vou ter que a massa é igual a força dividido pela aceleração. Então, se eu tenho a massa e a aceleração, eu uso essa fórmula aqui. Se eu tenho a força e a massa, eu uso essa fórmula aqui. Se eu tenho a força e a aceleração, eu uso essa fórmula aqui. Todas elas são a mesma fórmula, só que elas já estão com as operações matemáticas feitas para aquilo que você precisar calcular. Entendi. E você percebe, eu não falei ainda, né? Mas você percebeu que aqui a gente tem a massa, né? Aham. Na fórmula. Então, sempre a massa e a aceleração elas são em grandezas inversamente proporcionais. O que significa dizer isso? Você lembra o que é inversamente proporcional? Isso você viu um pouquinho em matemática e talvez em física também, mas talvez você não lembre. Não lembro. Inversamente proporcional, vocês também viram em regra de 3. Ó, quando eu aumento a força, se for diretamente proporcional, significa que aumenta diretamente a aceleração ou a massa. Quando é inversamente proporcional, quer dizer que se eu aumento a força, diminui a massa. Então, aumenta um, diminui o outro. Isso significa dizer que é inversamente proporcional. Eu vou abrir aqui um negocinho do Word para te mostrar isso com números, que fica um pouquinho mais fácil. Só porque fica um pouquinho mais fácil. Ó. Eu tenho aqui força é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso escrever essa mesma fórmula dizendo que a massa é igual a força dividido pela aceleração. Certo? Certo. Ó, agora vamos fazer o seguinte. Ah, mas eu quero fazer a relação entre a força e a massa, né? Uhum. Então, vou passar a massa pro lado de cá, dividindo, tá? Então, força dividido pela massa vai ser igual à aceleração. A gente sabe que essa é uma das possibilidades de escrever a mesma forma. Se eu aumento a força, ó, vou dizer que a força é 10, Sim. e eu mantenho a mesma massa, a gente vai ter aqui uma forma de escrever que 10 dividido para 1 vai dar 10, né? Agora, se eu aumento a força, 20 dividido por 1, a gente vai ter então que aumenta novamente aqui o resultado. Aham. Você lembra que aqui era o A que estava nessa formulazinha aqui? Sim. Aqui tá aumentando, ó, daqui para cá aumentou o número, certo? Aumentou a força e aumentou a aceleração.
Isso. Então a gente diz que quando ambos aumentam, é diretamente proporcional. Agora, se eu aumento aqui a massa, ó, eu tenho 1, vou aumentar para. Eu vou manter aqui 10 e vou mudar a massa. Aqui, 10 dividido para 1 dá 10, né? E 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, ó, Sim. agora eu aumentei a massa, mas a aceleração não Perdeu a aumentou. aceleração. Isso. Então a gente diz que quando aumenta de um lado e diminui do outro, é uma grandeza inversamente proporcional. E a gente vai agora ver ainda, agora com exemplos mais físicos, não com números, de como a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a massa, a aceleração diminui. Se eu aumento a Sim. aceleração, a massa é quem diminui. Então vamos lá. A força que a mão exerce acelera a caixa. Então aqui tem uma mão acelerando uma caixa. A mesma coisa aqui do lado de cá. Agora, ó, se eu, duas vezes a força produz uma aceleração, ó, eu tenho a mesma caixa e eu estou aumentando duas vezes a minha força aplicada, ou a aceleração aplicada. Sim. A, a aceleração vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, porque tá o dobro da força. Isso. Então, vai aumentar porque está o dobro da força. E aqui, se eu aumento a massa e mantenho a mesma aceleração ou a mesma força, a velocidade com que tem o deslocamento vai ser maior ou menor? Vai diminuir, porque tem menos força e mais massa. A força continua a mesma, né? Mas aumentou a massa. Isso aí, muito bem. Então aqui a gente tem, como você falou, duas vezes maior uma aceleração, e aqui a gente tem a metade da aceleração anterior, porque a gente tem uma caixa, mais uma caixa, e a força está sendo a mesma. Agora Sim. aqui, ó, a gente tem duas vezes a força sobre uma massa duas vezes, ou seja, aqui a gente tem duas caixas e duas forças iguais sendo aplicadas, como se fosse no modelo anterior aqui. Sim. E aqui a gente tem três caixas, aumentamos a massa e mantemos a força. Aqui a massa comparado aqui vai diminuir quantas vezes? Vai aumentar. A massa vai aumentar? Hum, Tá certo. Eu falei errado, você percebeu. A aceleração aqui vai diminuir quantas vezes? 3 vezes. Isso. E aqui a aceleração vai continuar igual aqui, né? Porque a gente está mantendo duas vezes a aceleração para duas caixas. Aumentou a massa e aumentou a aceleração proporcionalmente. Sim. Muito bem. Vamos seguir. Então, sempre a gente pode dizer. Tá vendo que aqui essa flechinha tem o mesmo tamanho que essa daqui? Aham. É muito comum, normalmente, a gente dizer que o tamanho da flechinha é relacionado ao módulo. Ou seja, se a flechinha é maior em comprimento, tem um módulo maior. O que é o módulo? É o número. Então, aqui, por exemplo, se fosse 1, aqui teria que ser maior do que 1, porque a flechinha está maior, né? Então, teria que ser Aham. umas 4 vezes maior do que essa flechinha aqui. Então, seria mais ou menos 4 o módulo daqui, porque a flechinha está maior. E Sim. a tendência é de que se a gente tem uma aceleração, a força vai ser com a mesma intensidade quase que a aceleração, a depender do peso ou da massa daquele corpo. O que é que está variando daqui para cá? É a massa, né?
Aham. E a força aplicada parece a mesma, né? É. Então, o que é que muda se mudou a massa aqui, mas a força é a mesma dessas duas, dessa daqui para essa daqui? Mudou a aceleração. Ali tem menos aceleração. Isso, nessa aqui tem menos, essa aqui tem mais. E essa aqui tem bem menos ainda, né? Porque é uma massa muito maior. Mostrando a mesma coisa que a gente já discutiu em matemática e nas caixinhas lá. Muito bem. Ah, bom, então algumas coisas que a gente precisa sair levando da aula. Então, uma força resultante que atua sobre um corpo faz com que o corpo acelere na mesma direção da força. Ah, isso eu não falei, na verdade, né? Se a força fosse daqui para cá, ó, a aceleração não seria para cá. Deixa eu só eu pegar um outro aplicativo aqui que eu tenho, que é legalzinho. Ó, aqui as pessoas estão aplicando forças. Pensa que cada um desses bonequinhos representa uma força. Aqui a gente tem um pequenininho e um grandão, e aqui a gente tem só um pequenininho. Os dois lados têm força. Qual é o lado que tem maior força? Do lado de cá, dos O lado azuis ou do vermelho. vermelho? Isso, vermelho. Então, a aceleração vai ser para que lado? Pro lado azul. Pro lado azul, que vai vir para cá o carro? É. Eles estão puxando igual cabo de guerra. Ah, puxando. É, Entendi que tá empurrando. Aí daí vai vir pro vermelho. isso. Então, sempre a força resultante tem o mesmo sentido da aceleração. Sempre. Sim. Então, por isso que quando a gente estava aqui nesse slide, daí tem esse primeiro item, que é a relação entre a força e a aceleração. Opa, eu tô aqui. Aí, agora sim. Outro item que é importante é se o módulo da força resultante for constante, a aceleração produzida pelo corpo também será constante. O que a gente está dizendo de constante agora? Ela pode variar a cada 5 segundos, e daí ela está sendo constante em função do tempo, mas ela está variando. Quanto maior a força resultante aplicada sobre o corpo, maior a aceleração produzida. Isso tem alguma dificuldade de compreender isso? Não. Tá. É que essas são as coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, corpos de massas distintas adquirem acelerações distintas quando submetidas à mesma força. Isso tá ok também? Sim. E esse, quanto mais massivo for o corpo, menor a aceleração produzida para uma mesma força resultante. Isso também tá ok? Aham. Então tá bom. Essas são coisas bastante importantes que a gente deve levar em consideração na segunda lei de Newton. E ela só é válida para sistemas referenciais inerciais. Mas como assim sistemas referenciais inerciais? Por exemplo, quando a gente está se comparando ao movimento da Terra, a gente está parado em relação à Terra e a gente está tendo movimentos. Então, a gente pode considerar que esse sistema, eu e você, sobre a Terra, é um sistema com um referencial inercial, que tem a Terra. Só que se a gente pegar, por exemplo, a Terra em movimento, que ela está fazendo ao redor do Sol, daí ela está em movimento, então não vai ser considerada um sistema inercial. Então, sempre a gente tem que levar em consideração algo que está parado. Mais ou menos nesse sentido. E tem outra coisinha também sobre a segunda lei de Newton. A gente diz que a segunda lei de Newton é igual a força, força é igual a massa vezes aceleração. Quando a gente está sendo atraído pela Terra, a força a gente pode substituir pelo peso. Assim como a aceleração que o nosso corpo tem é a da gravidade, que é 10. E a massa é a nossa massa. Então, essa daqui é uma outra forma de escrever isso aqui, a mesma coisa, só que quando a gente está falando da gravidade. A única coisa que a gente está substituindo o peso pela força.
e a gravidade pela aceleração. Mas é a mesma coisa. Vamos fazer um exercício agora. Você pode ler essa para mim? O peso de um corpo é a quantitativa, quantitativamente o produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Uma pessoa pesa na Terra 640 N, em um local onde a aceleração da gravidade é igual a 10 massa por... É o quê? Segundo ali? Segundo ao quadrado. Quando tá fazendo Segundo ao assim, tá o quadrado. segundo ao quadrado. Ah, segundo ao quadrado. A Desculpa, massa... só um pouquinho. Desculpa, só porque me pediram aqui o código. Opa, Gustavo, já deixa você continuar lendo. Eita. Eu tô prestando atenção no que você tá falando, tá? Uhum. Eu tenho duas telas. Você tá aqui e a apresentação tá aqui e mais algumas coisas aqui atrás. Pronto, desculpa, pode continuar. A massa dessa gravidade... Não, peraí. A massa dessa pessoa na Lua, sabendo se que lá a aceleração da gravidade vale a 4,6 massa barra segundos ao quadrado. É 10,2 quilos. B, 40 quilos. C, 64 quilos. D, 64 N e 102 N. Tá. E qual que você acha que é, o porquê, ou o que que você acha que tem que fazer de cálculo? Se tem que fazer algum cálculo? Eu acho que tem que fazer cálculo. Uhum. Então, quais informações são importantes aí? O 640N e ali a massa é dividido por segundos ao quadrado. Tá. Esse aqui é metros por segundo ao quadrado. Vamos ver se a gente identificou. Quais desses números aqui é a força? Acho que é o 640. Isso, é o 640. Agora, quais desses números é a aceleração? Se é que tem. O 10 ali? Isto. A gente tem a massa? 1,6, né? Olha qual que é a unidade de medida desse 1,6. Ela é parecida com alguma outra unidade de medida que tem aqui? Nesse problema? Ah, então não tem massa. Isso. Se essa daqui é aceleração, essa daqui também tem que ser, porque ela tem a mesma unidade de medida. E a massa Sim. é em quilograma. Então, essa daqui é a aceleração da gravidade na Lua e essa daqui é na Terra. Você lembra como é que é a fórmula? Aquela outra forma, né? Pode ser a primeira que eu te mostrei, ou pode ser a segunda, que é a mesma coisa, só que escrita de outra forma. As duas vai dar certo. Sim. F igual a M vezes A. Isso. Então, o F, como é a força, é o peso. E É. o M é o que a gente não tem. E o a gente, como a gente está falando aqui que a pessoa na Terra pesa esse valor, e a gravidade da Terra é esse, e a gravidade da Lua é esse, a gente usa a gravidade na Terra ou na Lua? Se a gente está falando que aqui a força é na Terra? Na Terra? Na Terra. Então, se a gente fosse substituir na fórmula, né? Ó, a gente tem. é, Aqui seria o P é igual ao F, que você falou de força, que é igual a Sim. massa vezes a aceleração. O peso, então, é 640 e a aceleração vai ser esse de 10. Daí a gente pode mudar a fórmula, né? Aqui a gente coloca
passa esse A que tá multiplicando pro lado de cá dividindo. Daí fica assim a fórmula. Até aqui tudo bem? Sim. E daí agora eu substituo os valores, né? Coloco o 640 aqui no lugar do P e no lugar do A, o 10, né? Aham. Então, 640 dividido por 10 vai dar 64. 64. Isso. Então, a gente sabe que a massa dessa pessoa na Lua, ela vai ser a mesma, porque a massa, ela não muda. Você não vai ficar mais magro porque você vai pra Lua, né? Você Aham. tem você tem uma gravidade que te puxa com menos intensidade. Então, se você for pegar e medir a sua massa na Lua com uma balança que foi projetada aqui na Terra, vai parecer que a sua massa diminuiu. Mas, de fato, ela não diminuiu. O que diminuiu foi o seu peso. Aham. Então, essa é uma questãozinha. Uma outra coisa que é importante eu falar é que a força normal, ela não é uma reação ao peso. A força normal é a força de resistência que os objetos fazem a algo que é colocado sobre eles. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma força sendo aplicada com um soco aqui e a gente tem a normal. A normal não é a força de reação. Mesma coisa aqui, ó. A gente tem a normal com um determinado valor que vai ser o mesmo que vai estar aqui, ó, e o mesmo que está aqui. Sim. Então, ó, por exemplo, aqui, a normal, ela é maior do que a força gravitacional ou a força peso. Por quê? Porque o livro não está furando a superfície. É por isso que ela é Aham. maior, que ela sustenta. Por isso que ela não é a força de reação. Aqui, ó, por exemplo, aqui ela está em equilíbrio. E aqui também tem, é porque não é maior, quer dizer, é maior do que a força gravitacional porque tem uma mão ali em cima. Aqui Sim. não é maior porque é só a força do peso, mas não é a força de reação. E aqui, ó, o objeto ele tá com um ângulo que é diferente de 90 graus com relação à superfície. 90 graus seria retinho, assim, e daí tá o objeto em cima igual tá aqui, ó. Ou aqui. Sim. Aqui é um ângulo que é diferente de 90 graus. E a gente sabe que aqui é menor a força da gravidade, ou gravitacional, do que a normal. Então, a força que a superfície faz sobre o objeto é maior do que a força da gravidade, porque a força da gravidade está vindo pro lado de cá, ó, com relação ao chão. Então, essa é uma coisa importante de saber. Agora a gente vai fazer mais um exercício. Você pode ler para mim essa questão? Um trabalhador T está empurrando um caixote de massa M igual a 4,2 quilos. Na frente do caixote está um segundo caixote de massa M ao quadrado é igual a 1,4 quilos. Ambos caixotes deslizam sobre o chão sem atrito. O trabalhador empurra o caixote 1 com força F igual a 3N. Encontre a aceleração dos caixotes e a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1. Tá, me conta o que você entendeu dessa questão. Se quiser mais um tempinho só para Um passar o trabalhador olho. ele tá empurrando duas caixas, uma mais pesada que a outra, Uhum, pelo chão sem atrito, que não tenha alguma coisa para ele andar melhor. tá. E daí você quer calcular. Muito bem. Você quer calcular a aceleração deles e a força, né? Aham. Qual fórmula você usa? Ah, M igual a F barra aceleração. Isso. Mas antes da gente usar essa fórmula, tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo de perguntar, né? Que é identificar quais são as forças que estão agindo. Quais são as forças aqui que você sabe que tem agindo nesses dois caixotes? O trabalhador.
a do trabalhador, mas tem mais ainda, ó. A gente tem aqui a normal, que é a força. Eu vou passar para o próximo aqui, ó. A gente tem a do trabalhador que está aqui, ó, representada por essa seta. Daí para cima, a gente tem a força que a superfície faz sobre a caixa, que é a normal. Sim. E aqui para baixo, a gente tem a força que a gravidade exerce sobre esse objeto. Pra E manter ele no chão. isso, bem isso. E aqui, ó, como esse caixote tá junto desse, eles são caixotes diferentes, significa que esse caixote aqui tá exercendo uma força nesse sentido contrário, ou seja, uma força de resistência ao movimento da caixa pro lado de cá, que é o mesmo sentido que o trabalhador tá exercendo essa força. Então a gente tem uma outra força vindo do lado de cá, que é contrária, ó. Sim. E se a gente for analisar agora sobre essa outra caixa aqui, ó, sobre essa caixa também vem essa mesma força que ela está exercendo sobre a outra, né? Aqui a gente está chamando de F12 e aqui de 21. Mas a gente pode dizer que ela é a mesma, porque essa força que essa caixa exerce sobre essa é a mesma que essa vai exercer sobre essa. Também a gente tem a normal e também tem a gravidade. E a gente quer calcular a aceleração. Então a gente vai usar aquela fórmula que você falou, mas a gente sempre tem que primeiro analisar todas as forças que tem. Então vamos lá. Então a gente vai usar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. A gente pode olhar para essa força também, tanto no eixo x quanto no eixo y. O eixo x é horizontal, o eixo y vertical. Então vamos Sim. primeiro analisar aqui para esse caixote 1 aqui, ó. A gente tem esse sinalzinho aqui, ó, esse Z, representa a soma. Então, a soma de todas as forças no eixo horizontal, ou seja, no eixo X. Sim. Então, aqui, você concorda que aqui a F1T está subtraindo da F12? Tá. Porque a gente tem uma força para cá e outra para cá, né? Então, quando tem duas Aham. forças contrárias, a gente subtrai. E aqui a gente só copia a massa e a aceleração. E no eixo Y, a gente pode dizer que a normal está sendo igual à força da gravidade, né? Sim. Então, a força vai ser zero, não vai ter aceleração no eixo Y. Por que que é importante também a gente fazer essa análise de forças? Porque se aqui, ó, fosse igual essa representação aqui, iria dar diferente no eixo Y. Isso ia influenciar na nossa resultante. Então, vamos lá. Já no caixote de massa 2, a gente tem a força que o caixote 1 exerce sobre ele. E só essa de diferente, né? Sim. Então ela tava indo para cá. E como os dois caixotes estão juntos, a gente vai dizer que a aceleração tanto do primeiro quanto do segundo vai ser a mesma. Então vamos seguir. Então a gente tem lá do problema, ó. E o caixote 1 ele tem 4,2, o caixote 2 tem 1,4 quilogramas. A força que o trabalhador faz é 3 newtons. Então, ó, eu vou pegar essas informações e vou levar lá para aquele outro slide. Ó, tá aqui, ó. 3 newtons, 4,2 a massa 1 e 1,4 a massa 2. Sim. Então, agora a gente sabe que essa força aqui é igual a essa. A gente vai aplicar essa fórmula aqui. Ó, essa força aqui, menos essa força aqui, a gente pode dizer que a gente pode substituir aqui, ó. A força 1T, que tá aqui, menos essa força aqui, que é o 1,12, que tá aqui, mais essa força aqui. E isso tudo vai ser igual a massa vezes a aceleração desse caixote aqui, mais a massa vezes a aceleração deste outro caixote aqui.
Aham. Ok, agora, ó, você concorda comigo que tem dois As aqui? Sim. Você concorda que eu posso escrever assim? Ou tem alguma dificuldade de entender que assim dá pra escrever também? Dá pra escrever assim. Que daí a gente multiplica aqui chuveirinho, né? A mesma coisa que tivesse escrito assim. Então, isso aqui é uma outra Aham. forma de a gente escrever. Por que que a gente escolheu deixar o A em evidência? Porque a gente não sabe qual que é o A. A gente sabe a força e a gente sabe a massa. A gente quer descobrir o A. Então, a gente Sim. deixa ele em evidência. Esse aqui, como tá multiplicando, passa pro lado de cá dividindo, ó. E passou pro lado de cá dividindo. Daí Aham. agora a gente substituir os valores, ó. A força que tava aqui, ó, 3 newtons. A massa do objeto 1, 4,2 vem para cá, substituindo o M1. A massa do objeto 2, 1,4, substituiu aqui. Daí eu faço a operação, soma aqui primeiro, né? Divide esse 3 pelo resultado da soma, vai dar esse valor aqui. Aham. Então, a força exercida sobre o caixote 2 pelo caixote 1, essa aqui é a aceleração total. Daí, se a gente quiser a força desse caixote 2 aqui sobre esse um aqui, a gente tem que pegar somente a massa dele. Porque daí a gente já tem a Entendi. aceleração total, porque a aceleração vai ser a mesma, né? Então aqui daí vai ser a Aham. força igual a massa do caixote, o caixote, no caso, vai ser o 2 vezes a aceleração que ele está sofrendo. Então a gente sabe que a força que está sendo aplicada nele é 0,76 newtons, que é diferente da força aplicada aqui, que era 3, né? Porque um pouquinho da força que o homem precisou utilizar para deslocar o primeiro caixote ficou ali naquele caixote. O resto vai ser aplicado no outro. Sim. Foi possível de compreender tudo? Aham. Entendi. Tá bom. Então vamos lá. Agora a gente vai pensar num outro exemplo que vai ser mais divertido. Agora a gente vai falar sobre a força e a aceleração dentro de um elevador. A gente vai analisar vários momentos dentro do elevador. Você pode ler para mim essa questão? Um homem de massa M de 72,2 quilos está em um elevador sobre uma balança de uma plataforma que é essencialmente para uma balança de molas calibradas que mede a força exercida sobre o homem. Qual a leitura da balança quando a cabine do elevador está parada em determinado andar? B. Descendo com velocidade constante de 1,m dividido por segundos. C. Subindo com uma aceleração positiva de 3,2 metros por segundo quadrado. D. Descendo com uma aceleração positiva de 2 metros barra segundos quadrados. Isso. Então, tá. Para calcular a letra A, o que que você sugere? É, o peso do homem. Ó, vamos pensar. Se ele está em equilíbrio, se na letra a gente tem que pensar no peso, tá certo? Mas se está em equilíbrio, quer dizer que tem alguma força maior sendo para baixo do que para cima? Tem. Tem? E se essa força é maior, por que que ele não está indo para baixo? Por causa da força da gravidade? A força da gravidade é o que puxa para baixo. Sim. Por que que ele não está indo para baixo? Se tem a força da gravidade, essa força está sendo maior que a força que está impedindo ele de ir para baixo. Que tem uma força maior segurando e impedindo dele Hum, cair. então, se tem uma força que está impedindo dele cair, quer dizer que tem uma força para cima, né? É. Quem é que está fazendo essa força para cima? O elevador. Isso, o elevador.
Se a força do elevador para cima for maior do que a da gravidade, o que vai acontecer com o elevador? Ele vai ficar parado? Mas se a força tá maior, ele vai ficar parado se a Ah, força não entendi. for Daí ele maior, vai né? subir. Subir? E isso, então, quer dizer que se a força for maior para cima, ele sobe. Se a força for maior para baixo, ele desce. Sim. Por que ele tá em equilíbrio? Porque a soma da gravidade e da força que tá na vertical tá igualada. Isso, então quer dizer que a força resultante é zero. É, Então, se tá parado e não tá indo nem para cima, nem para baixo, a força resultante é zero. sim. Muito bem. Aqui, ó. Então, o primeiro passo seria a gente identificar as forças que atuam no problema. Então, a gente já identificou que a gente tem a força peso, que está puxando ele para baixo por causa da gravidade, e a força normal, que é a que a superfície faz sobre ele. A gente também já identificou que essas duas forças elas têm que ser iguais, por isso que ele tem equilíbrio. Então, qual que é a pergunta aqui mesmo? Qual é a leitura da balança, né? Ele está numa balança. Então, a balança, como ele está parado, a balança vai dizer que ele está com a massa dele, né? Aham. Porque a leitura da balança vai ser que o peso é igual a massa vezes somente a gravidade. Como não tem nenhuma outra força agindo, então a gente substitui aqui, ó. A massa dele vezes a gravidade. Então, o peso que ele vai ter naquele momento vai ser 708 newtons. Mas ele está em equilíbrio estático. A gente também tem uma outra pergunta, que é quando a cabine do elevador está descendo com velocidade constante. Se está descendo em velocidade constante, a gente tem que lembrar que a força resultante é zero. Só tem Sim. força resultante se tem aceleração. Então, novamente, se a força resultante é zero, a gente vai ter só o peso que é igual a massa vezes a gravidade. E daí a gente faz novamente o mesmo cálculo, porque é a mesma, quase como se fosse a mesma situação. Agora a gente tem outras duas questões aqui, ó, que vai ser diferente. Eu vou só pegar um videozinho que eu peguei da internet para mostrar como se representaria isso, ó. Aqui, ó. Tá vendo que o elevador tá indo para baixo e a pessoa tá indo para cima? Sim. Esse experimento é parecido com quando eles vão lá no espaço, ó. Esse aqui é um experimento que representa isso, ó. Ele movimenta e a gente pode perceber que o bonequinho ali dentro, ele muda também. Ó, presta bastante atenção de como vai mudar. Ó, como fica pulando, ó. Ó, a gente percebe que o bastão se move para um valor para cima quando o elevador desce. Por quê? Porque tá tendo uma força para a força da gravidade está puxando, mas tá tendo uma força para cima também. Então, Sim. então agora a gente consegue responder melhor aquela questão. A pergunta é: quando a cabine do elevador está subindo com aceleração positiva de 3,2 metros por segundo? Então a gente vai ter aqui para baixo puxando a força peso e para cima a gente vai ter essa outra força. Aham. Então, quando a gente tem uma força para cima e uma força para baixo, o que que a gente faz com elas? Multiplica? Hum, Quase. É uma outra operação. Vamos pensar aqui, ó, num outro exemplo. Aqui, ó. Subtrai? Ó, se a gente coloca, eu vou colocar dois bonecos, três bonecos aqui, ó. O que que tá acontecendo quando eu tô colocando mais bonecos? A força para cá, ela tá aumentando ou diminuindo? Aumenta. Aumentando. E esse aumento é conforme eu coloco vou colocar valores aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui outros bonequinhos que são melhores.
Aqui, ó. Vou colocar um vetor aqui e o outro aqui. Ó. Você tá vendo que eu tenho dois vetores, né? Ó, um tá aqui e o outro tá aqui. Sim. Esse daqui é o meu vetor que representa a soma dos dois. Tá Ok. vendo? Ele é só um. O que eu tô fazendo? Eu tô ó, aqui no eixo X, esse primeiro vetor, ele tinha 20. E no eixo, se eu fosse colocar esse aqui, ó, do lado de cá, ó, quanto que ele tem no eixo X, esse menorzinho? Deixa eu colocar aqui. 5? Um pouquinho mais que 5, né? Porque ele passou aqui 5, daí foi 1. Não sei se você consegue ver, porque deve estar pequenininho pra você. Passou É. 1, 2, 3. Então, ele tem 13. 13. Então, eu vou colocar um valor que seja exato aqui. Pra ficar, ó, pra ficar certinho. Consegue ver que agora ele fica no 10 ali? Aqui? Sim. Então, ó, esse daqui é o resultante, ou seja, a soma desse com esse. Então, esse Ok. aqui tem 10 e esse aqui tem 20. O resultante vai dar 30, ó. Aham. Ou é a mesma coisa que eu pegasse esse daqui e colocasse em continuação do anterior. No eixo X, eu tô falando só agora, né? Então, quando a gente fala de soma vetorial, a gente só soma os valores em números mesmo. A operação é de soma. Aham. Então, aqui no exemplo que eu estava te dando, a gente vai ter uma força para cima e outra para baixo. Se elas estão em movimentos em sentidos contrários, opa, eu tô com a tela errada aqui. A gente ali quando eu estava no outro, a gente tinha os dois para o mesmo lado, né? E a gente somava. Aham. Agora a gente tem uma para baixo e uma para cima. Elas estão em sentidos diferentes. Então, qual que é a operação contrária à soma? Subtrai? Isso. Então, a gente subtrairia. E daí a gente teria qual que é o valor da aceleração. Então, a gente teria que a força menos o peso iria ser o valor da força que estaria sendo aplicada sobre o homem. Entendi. Então, a gente tem que fazer. E daí tem isso modifica também a aceleração. Gustavo, eu falei que a gente ia até 9h45. Então, a gente vai parar por aqui. E a gente Sim. vai fazer então mais uma aula ainda. Eu pensei que talvez essa fosse a última, mas não vai ser. Vocês vão ter semana que vem uma recuperação semestral que vocês vão receber para fazer. E se você Aham. tiver com pendências, faz, não deixa de fazer. E daí da próxima semana, eu marco de volta para a gente terminar essas leis. Beleza. Tá bom? Muito obrigada pela participação. Você tem alguma consideração de algo que você acha que eu deveria de melhorar? Não, entendi. Entendi bastante. É? Então tá bom. Se você tiver qualquer dificuldade para participar da próxima, você tenta falar comigo, que até mudar o dia é bem possível, tá?